Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Hoje nós vamos continuar o texto de Hebreus e eu tenho aprendido bastante com o texto de Hebreus. E hoje o versículo 2, veja que a gente já gravou bastante, né? E a gente está no verso 2 ainda, 2, segundo verso, né? É muito incrível fazer esse vídeo, eu tô gostando bastante. Eu acho que Jesus vai voltar e a gente não terminou isso aqui. Por exemplo, olha só. Eu estou no verso 2. Mas eu vou fazer de forma mais dinâmica e a gente vai aprender junto o que tem em Hebreus 2 hoje, tá? Antes de passar para o vídeo, eu quero ler o versículo 1 do capítulo 2, tá? Que é muito importante isso aqui, muita gente tem dúvidas quanto a isso, né? Vamos lá. Hebreus 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. É isso mesmo. A Bíblia está sempre nos chamando à santificação, né? Apesar de sabermos que é o Espírito que opera isso em nós, há sempre o chamado para que nós não paremos, né? Ou para que a gente não deixe de se atentar ao Evangelho. E o Evangelho sempre nos chama, ele sempre nos chama para o arrependimento ou para a vigilância, enfim. O problema é que se a gente ouve tanta coisa e não se atenta, a gente corre o risco de desviar disso tudo, ou de esquecer disso tudo, ou de não dar ouvidos a isso tudo. E aí a gente acaba sendo castigado pelos nossos erros, tá? O problema é que esse castigo, muita gente acha que pode ser leve, mas nem sempre é leve, traz muitas consequências, né? E é isso que a gente precisa pensar também, porque senão realmente vai parecer que você pode fazer o que você quiser, tá? E não é bem assim que funcionam as coisas, tá, gente? Deus, ele castiga a quem ele ama. Ele ama, mas ele castiga. Então é importante porque a gente já fez vários vídeos, né? Vários vídeos contando com o de Hebreus, com bastante informação importante, e eu não gostaria que vocês esquecessem que tudo isso serve para que você continue no caminho, para que você não se desvie do caminho. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre esse Jesus, né? Eu sei que muita gente conhece, mas algumas coisas que está no vídeo hoje é novidade para um monte de gente que via Jesus apenas como cordeiro, como aquele que pagou pelos pecados. E não, o vídeo hoje vai dar um salto, você vai dar um salto, e eu espero que você consiga lembrar de tudo que você vai ver hoje em todos os dias da sua vida, e que o Espírito Santo, que é o único que pode fazer isso, continue aquilo que ele vai fazer agora através do nosso vídeo. Irmãos, vamos dar uma revisada aqui no texto que a gente está tratando e ler todo ele e depois começar a tratar o versículo 2, tá? Então eu vou ler de novo todo o texto e a gente vai voltar aonde? No verso 2, que o tema de hoje é o verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Estamos tratando de Jesus, né? No primeiro versículo a gente falou sobre o fato de que Deus não fala mais por profetas e por visões, e ele, nos últimos dias, os nossos dias, ele falou pelo seu Filho, Jesus. E aí a gente começa a compreender a extensão desse Filho, quem é realmente o Filho de Deus, né? E esse é o tema de hoje. Eu vou voltar aqui agora para o slide mais atual.
Você vê que tá muito grande mesmo. Queria até saber de vocês, vocês acham que eu deveria fazer um texto sobre isso aqui ou o vídeo tá legal? Deixa aí no comentário, mas vamos partir agora para o nosso tema, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus, parte 2, né? Texto que nós vamos tratar: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, né? Versículo 2, e aí eu trouxe a versão da King James Fiel de 1611, que fala o seguinte: falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Eu trouxe essa versão justamente por causa do final, os universos. É bem interessante e importante isso aqui. Vamos passar por uma explicação breve do segundo versículo, né? Depois que ele nos apresenta lá que o Filho veio agora ser a palavra de Deus, né, a última revelação da sua vontade, o autor introduz novas informações, vai começar a tratar desse Jesus. E veja que é um texto bem curto, parece que não tem nada, mas quando a gente começa a abrir, a gente descobre um pouco mais aqui nesse versículo só, né? A gente viu e reconheceu, e reconhece Jesus como a palavra de Deus, né? Mas como é que é a extensão dessa majestade, dessa soberania? Que Jesus é Deus, ele não é apenas o Filho, né? Aqui ele é mostrado como Filho, mas nós sabemos que ele é eterno como Pai, né? Então a gente precisa compreender alguma coisa a mais, e esse a mais está nesse texto aqui. Pode parecer que não, mas tem muita coisa nesse texto aqui, né? Esse mesmo que é a palavra de Deus é também o herdeiro, ou seja, o dono de toda a criação. Aí você já percebe que alguma coisa começa a ficar diferente. Era só a palavra. Aí você começa a perceber que ele é o herdeiro de todas as coisas. E não apenas isso, né? Tudo que existe foi criado por ele. Coisas que nós vemos e ouvimos na igreja muito. A gente vai falar hoje. Só que eu vou estender um pouco mais para você compreender um pouco mais sobre cada um desses pontos, né? Tem 3 notas importantes que eu espero que seja 3 mesmo, tá? Porque eu não lembro se eu coloquei 3. Mas tudo bem, vamos ver as primeiras aqui. Sim, 3 sentenças, realmente. Esse a quem eu só coloquei na hora de editar o slide, porque eu não tinha percebido na hora de ler. Por que é importante o a quem? O a quem indica que quem fez isso é o Pai, né? Quem constituiu o herdeiro de tudo foi o Pai. Foi ele que declarou isso para Jesus, né? E a gente acaba esquecendo esse detalhe. Então, esse pequeno termo faz a ligação entre o primeiro e o segundo verso. Ele trabalha como uma ligação mesmo, tá? Esse a quem aqui, ó, né? Ele nos leva a ouvir o que o autor disse sobre o Filho, né? E ainda mais, por trás desse a quem está aquele que trouxe ele até nós, né? É como se o a quem fizesse com que você se interessasse em continuar. O judeu que leu a quem, com certeza se interessou a prosseguir no texto, né? Aí a gente tem aqui uma citação do Salmo 2. Né? Como a gente mostrou no texto anterior, que o Provérbios fala de Jesus. Agora a gente tem a citação do Salmo 3. E essa citação não está apenas em Salmo 3. Você consegue ouvir ela também em Mateus 3, 17 e Mateus 28, 18. Tá? Eu falei Salmo 3, é Salmo 2. Então lá no Salmo 2, versículo 7 e 8, está escrito o seguinte. É o seguinte: proclamarei o decreto. Aqui é o Pai falando, tá? Aqui é justamente o a quem. Né? Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho. Hoje eu te gerei. Tu és o meu filho, né? Do Pai. Hoje te gerei. Pede-me e eu te darei. O a quem? Eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Então, o Salmo 2 tem muita informação sobre Jesus, né? Aí a gente tem mais aqui, ó, a pergunta, né? Será que Jesus foi gerado? Ou será que ele é eterno, né? Como é que a Bíblia fala sobre Jesus? Porque muita gente confunde, acha que Jesus foi criado, né? E os testemunhos de Jeová acabam confundindo mais ainda, falando que Jesus ele foi criado, né? Mas o texto não está falando que Jesus foi criado, né? Ele dá essa ideia, mas ele não está falando do Deus, a segunda pessoa da Trindade. O texto está apontando aqui
que Deus, o Pai, gerou o plano de enviar o Messias. O plano salvífico foi gerado pelo Pai, isso na eternidade, né? Mas a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade já existiam, só que o plano foi do Pai. Ele planeja tudo, né? Assim como nos apresentam os profetas no Antigo Testamento. Se você olhar as profecias, você vai ver que Deus está revelando algo que ele ia fazer. O envio do Messias. Isso fica muito claro quando você começa a ler as profecias do Antigo Testamento. Esse plano se realiza enviando a segunda pessoa da Trindade a nós, né, que nós recebemos como Jesus, né, mas é Deus aquele ali, né, e a segunda pessoa da Trindade, Deus, o mesmo Deus, né, só que a segunda pessoa da Trindade. Aí entra a Trindade na Bíblia, né? E aí tem mais coisa. Outras pessoas chamam de cordeiro, Salomão chama de sabedoria, e é o Deus, é o mesmo Deus, né? Outros textos chamam de o anjo do Senhor, né? É o mesmo Deus, o Deus que criou todas as coisas. Porém, a gente percebe que Jesus é a ação criadora de Deus. Vamos lá. Deus gerou a ideia, Jesus executa a ideia. A gente vai ver isso agora, no texto de Gênesis. Ó. Em Gênesis 1:1, a gente tem duas diferenças aqui em Gênesis 1:1, no verso 1 e no verso 3. Olha como é que está escrito. No princípio criou Deus, uma ação criativa do Pai, tá? O céu e a terra. Porém lá no versículo 3 ele muda. Ele fala, e disse Deus, né? E disse Deus, haja luz. A ideia aqui é de que quando ele diz haja luz, a ação criadora da luz é Jesus, né? Ele cria a luz. E é por isso que João, lá em João 1:1, chama Jesus de o Verbo de Deus, mostrando ser a palavra de Deus. Mas lá em João 3,16, ele afirma que quem enviou foi o Pai. Em João 1, ele fala que Jesus estava na criação e que ele era Deus. E em João 3, ele fala que Jesus foi enviado. Então é isso que aconteceu. O Pai planejou a nossa redenção, enviando a segunda pessoa da Trindade. E essa segunda pessoa sendo o Verbo, a ação de fazer aquilo que o Pai planeja, veio e fez por nós, executou o seu plano por nós. O Wayne Grudem vai ensinar isso muito bem lá no livro dele, deixa eu ver o nome, Manual de Doutrinas Cristãs. Eu trouxe um pedacinho para você entender melhor. Essas são as palavras de Wayne Grudem, tá? Vemos essas funções diferentes na obra da criação. Deus Pai falou as palavras criadoras para trazer o universo à existência, mas foi o Deus Filho, a palavra eterna de Deus, que realizou os seus decretos criadores. Aí tem o texto de João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra de Deus, a ação de fazer aquilo que Deus planeja, né? Podemos ver também funções distintas na obra da redenção. Deus Pai planejou a redenção e enviou seu Filho ao mundo. O Filho obedeceu ao Pai e realizou a redenção por nós. Aí você tem aqui todas as referências. Se você quiser dar pausa no vídeo, dá pausa agora, anota para você ler depois. Amém? Aí o texto de Wayne Grudem, Manual de Doutrinas Cristãs da editora Vida. Tem review aqui no canal, tá? Vamos continuar aqui. Então você entendeu que esse a quem é importante porque ele planeja e o Filho executa aquilo que ele planeja, né? Então a gente tem mais uma revelação escondidinha ali no a quem, né? Vamos passar aqui o próximo... antes de passar para a próxima sentença, você tem que curtir o vídeo. Você precisa fazer parte do nosso canal, a gente precisa alcançar mais pessoas com esses vídeos e com esse conteúdo. O conteúdo é importante, tá, gente? Vocês percebem que às vezes eu fico sem postar nada, porque não tem nada para postar. Eu só posto se tiver conteúdo relevante, né? Então comente aqui embaixo o que você está achando sobre o vídeo, compartilhe esse vídeo com seus irmãos. Não é um vídeo caça-cliques, é um vídeo com conteúdo que vale a pena ser compartilhado.
e você pode fazer parte do canal do WhatsApp. Lembrando que para fazer parte do canal do WhatsApp você precisa preencher o formulário. O formulário está onde? Aqui na descrição do vídeo. Vamos continuar agora aqui. A sentença 2 vai tratar exatamente do cordeiro, né? A quem constituiu herdeiro de tudo. Cordeiro, do herdeiro. O cordeiro também. Como resultado da vinda, da obediência de Jesus ao Pai, da sua morte e da ressurreição, ou seja, como resultado da perfeita ação de Jesus, o Pai lhe entrega todas as coisas, como está escrito lá em Salmo 2, que nós lemos agora há pouco, né? E como foi profetizado lá em Salmo 2, versículo 8. Acabei repetindo, né? Essa parte é muito importante porque nos lembra que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, porque elas lhe pertencem, né? Essa parte aqui é muito importante. Esses dias bateu um testemunho de Jeová aqui na minha casa e falou que o mundo pertence a Satanás, né? O mundo não pertence a Satanás. Veja o texto. A quem constituiu herdeiro de quê? De tudo. Tudo pertence a Jesus, né? Então a gente tem o texto aqui de Mateus 28, 18, foi o que eu usei para eles perceberem, ó. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então tudo que existe pertence a Jesus. Amém? A palavra mostra isso. Você não precisa discutir com a palavra, tá? Ela mostra e pronto. Tudo existe. Tudo que existe foi criado por ele e para ele também. Paulo também fala isso, ó. Lá em 2 Tessalonicenses 2,7, a gente percebe que há um controle geral, e esse controle geral não está na mão de Satanás. Olha o texto falando, ó, porque já o ministério da injustiça, que o falso profeta, tá, o anticristo, como ele fala, já opera. O anticristo já opera. E ele vai tratar no 2 Tessalonicenses que esse anticristo tem que vir antes da volta de Jesus, que foi assim que foi determinado a acontecer. Aí ele está falando, já esse mistério da injustiça, o anticristo, já opera. Somente há um que agora o retém. Ou seja, o próprio anticristo está retido na mão de Jesus. Ele controla até isso, até que do meio seja tirado. Então isso mostra que, na verdade, não há um controle de Satanás. Há um controle de Jesus. Ele controla todas as coisas, né? E aí a gente consegue compreender que tudo que acontece na nossa vida também é gerenciado, controlado, criado, pensado por Deus, e não por a gente ou por algumas circunstâncias ou pelo diabo, nada disso. Tudo pertence a Jesus. O que mais a gente tem aqui? Eu trouxe aqui o comentário do Hernandes, né? Podemos nos enganar achando que Satanás tem o domínio sobre a terra, como eu já disse agora há pouco, né? Aí eu trouxe um comentário do Hernandes Dias Lopes, que ele faz sobre esse tema, né? Ele, o autor de Hebreus, fala, entretanto, sobre uma herança recebida como resultado de seu sacrifício vicário, em virtude de o Filho ter encarnado, morrido e ressuscitado para remir o seu povo. A ele são dadas por herança todas as coisas, não somente a terra, mas também todo o universo, que é a nossa terceira sentença de hoje, né? Irmãos, eu queria perguntar a vocês se a Bíblia mostra que Deus é o herdeiro de todas as coisas, por que eu afirmaria que Satanás tem controle sobre alguma coisa? Não tem controle sobre nada. Quem tem controle sobre tudo, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre todas as circunstâncias, quer você goste ou não, é o próprio Jesus, é o próprio Deus, né? E a gente vai continuar agora aqui, que agora a gente vai passar para a terceira sentença, que também é muito interessante e é muito importante. Por quem fez também o mundo / universos, porque a King James traduz como universos, e foi quando ela traduziu como universos, quando eu descobri, que eu fui atrás do texto que está ali no grego, e aí eu descobri uma coisa muito interessante, muito impressionante, que precisa de maturidade para ser percebida. A gente falou lá no herdeiro de tudo, agora ele vai ressaltar aqui no por quem fez também o mundo, ou os universos, né? Como está na King James. Há um grande e maravilhoso mistério do termo traduzido como mundo, tá? A Almeida traduziu como mundo, né? Para ficar mais fácil de entender.
como sempre Almeida faz, né? A gente já viu que ele criou todas as coisas, mas o conceito por trás de criar todas as coisas é muito maior do que isso, é muito maior, né? Essa informação pode ser tão profunda que muita gente vai se assustar agora, tá? E como você assusta, a gente percebe lá no grupo Palavras em Chamas que quando a gente trata da soberania de Deus, realmente as pessoas ficam meio chocadas, tá? Agora você vai aprender aqui na palavra o que ela diz sobre isso. A gente passa a vida toda clamando, e isso é curioso, né? Isso é muito curioso. A gente passa a vida toda clamando para Deus e cantando e orando para que Deus intervenha na nossa história. Isso é muito curioso, né? E a gente fica desejando ardentemente sentir a presença de Deus em nós. Mas e se a gente descobrir hoje que, na verdade, Ele já está presente em todos os segundos da nossa vida? Todos os segundos, não só da nossa vida, mas da história de toda a criação. E aí a gente precisa se aprofundar no texto grego para compreender o que o autor está dizendo. Ó, lá tem a palavrinha secreta que você precisa procurar para aprender. A palavra mundo aqui é aeon. Eu não sei ler direito o grego, tá, gente? Mas é o que está escrito aqui, ó. Eu leria aion, né? Mas está escrito aqui aeon, não sei. Não sei como é que se lê, tá? Se você quiser deixar no comentário como ler, fica à vontade. A ideia de um ciclo de tempo, uma idade. Mas aí aqui na definição completa do dicionário Strong, esse é o dicionário Strong, o número 165 do grego, tá? Está escrito da seguinte maneira: especialmente da idade atual, em contraste com a idade futura, e de uma série de idades que se estende ao infinito. Esse é o sentido da palavra aeon, tá? E aí a gente pode compreender melhor, né? Compreender melhor o que o autor está dizendo aqui. Primeira coisa, foi por Jesus que todas as coisas foram criadas, amém? Isso nós já sabemos, né? Isso nós percebemos no versículo, na segunda sentença. Não apenas criadas para continuar, tipo, Deus não criou o mundo automático, Ele não criou um botão automático e foi embora, né? Mas Ele criou todo o período da história. O que significa todo o período da história? Se você tem 35 anos, cada segundo da sua história foi criado por Deus. Cada segundo tem a influência de Deus. É só você parar um pouquinho, meditar no que aconteceu durante a história da sua vida, e você vai achar a ação de Deus ali também. Pensa onde você está hoje, onde você esteve há 10 anos atrás. É impossível, gente, você não perceber que não há ação de Deus. Ou seja, Deus está agindo o tempo todo, cada segundo que passa. Até agora no passado, onde eu gravo esse vídeo, tanto nesse passado quanto no futuro, que é o momento em que você assiste esse vídeo, quanto no outro futuro, que é o momento que você assiste esse vídeo, diferente da pessoa que já assistiu esse vídeo. Então, Deus ele não apenas criou e foi embora. O Deus não deixa que as coisas aconteçam apenas. O texto no grego está falando que Ele criou todo o tempo, toda a extensão de tempo, né? Não apenas o presente, a nossa história, mas também o mundo que há de vir, até o futuro e a eternidade. Tudo criado por Deus, né? A gente pode até achar que a gente tem o controle de tudo, mas se a gente observar bem, a gente vai ver que a gente vive o que Deus criou para nós, né? E isso é uma bênção, né? Uma vez que por nós mesmos a gente estaria perdido, na verdade, Jesus lá na eternidade já havia interferido em nossa linha do tempo e nos dado de presente a salvação, tá? Não apenas nos dado, mas planejado e executado a nossa salvação. Já existe um futuro aonde nós estamos com Cristo. Nós é que não chegamos nele ainda, mas em breve chegaremos, também? Então, esse conceito é muito importante. Por quê? Você não vive pela sorte. Você não vive por aquilo que você consegue exatamente. Aquilo que você consegue é fruto de algo que Deus fez por você. Consegue compreender? Então, talvez você esteja assustado. E a gente precisa continuar aqui com o nosso slide. Então eu vou ficar disponível aqui nos comentários do YouTube para conversar mais sobre esse aspecto. E antes da gente concluir, o vídeo foi rápido até, né? A gente concluir, eu vou te pedir para curtir o nosso vídeo, né? Deixar um comentário, compartilhar com seus irmãos. Agora você viu que tem mais conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Faça parte do nosso canal, a gente tem outros
outras séries aqui no canal que você pode assistir, e faça parte do grupo do WhatsApp. Se você estuda teologia reformada, isso tudo aqui, gente, teologia reformada, tá? Você vai aprender bastante no grupo. E lembrando que no grupo não sou só eu. Eu sou apenas uma das pessoas que gosta de ensinar. No grupo tem um monte de gente. Você vai aprender bastante lá também. Preenche formulário, não adianta deixar o telefone. Preenche formulário aqui embaixo e aí eu te coloco no nosso grupo também. Então, a gente vai agora para a conclusão e para umas perguntas de meditação. A nossa conclusão do texto, né? Aos poucos a gente descobre mais sobre Jesus, né? Aos poucos, mas olha quanto que a gente descobriu hoje, né? Enquanto o autor mostra que este filho é a última revelação da parte de Deus, ele está mostrando para o judeu, lembra que ele está falando que Jesus é a sabedoria, que é a revelação de Deus, que eles tinham dificuldade de entender, ele está mostrando para o judeu isso aqui e a gente está aprendendo junto, tá? A gente tem essa oportunidade de conhecer melhor o nosso Salvador. Aprendemos também que Deus cumpre aquilo que promete, com toda a perfeição. Ele cumpriu em Jesus. Ele planejou na eternidade, cumpriu com toda a perfeição em Jesus. E o Filho executou isso tudo com amor, né? Aprendemos ainda que a história, né, que a nossa história não é influenciada apenas por nossas escolhas. Tá? Apesar de que algumas escolhas também vêm de Deus, e que fica difícil compreender qual escolha vem de Deus e qual vem de nós mesmos, né? Se você avaliar bem, fica difícil, né? O Salvador, Jesus, ele nos acompanha, ele nos influencia nas nossas escolhas e nos ensina em cada segundo que a gente vive. Vamos parar um pouquinho para pensar. Se você fez uma escolha hoje, essa escolha é limitada àquilo que Deus quer para você, quem decidiu? Foi você ou foi Deus? Então nós somos influenciados por Deus o tempo todo, né? A não ser quando nós pecamos. A não ser quando nós pecamos, desejamos o mal, aí a gente cai e a gente precisa ser restaurado. E ele nos restaura pelo perdão, amém? Talvez por isso que Davi se maravilhou tanto quando escreveu sobre isso. O Salmo 139 é um exercício para você hoje, compreender cada verso do Salmo 139. Eu já vou te convidar para ir lá no nosso blog, que tá meio parado de texto, mas eu vou te convidar a ir lá no blog e pesquisar Spurgeon e o Salmo 139 e pesquisar e ler todo o Salmo 139, né? Foi por isso que Davi escreveu. Ele tinha conhecimento disso que você está aprendendo hoje. E aí eu trouxe só um versículo para você ficar com vontade de pesquisar mais. Ó. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Muita gente fica assustado em conhecer isso aqui. Davi está dizendo que para ele essa ciência era maravilhosíssima, ou seja, era algo bom, era algo incrível para ele, tá? E tão alto que na verdade ele não vai conseguir compreender tudo, assim como você também, assim como eu, não vamos conseguir compreender tudo. Mas de qualquer forma, é maravilhoso conhecer o que o próprio Deus nos ensina através da sua palavra, né? Isso deve trazer esperança para a gente, né? Esperança, saber que nós somos cuidados, saber que Deus está do nosso lado o tempo todo. Isso, se não trouxer esperança para você, eu ficaria assustado, né? Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente, perguntas não, uns pontos de meditação para você continuar pensando na mensagem de hoje e para que você se prepare para a próxima também, né? Deus cumpre o que promete sempre, né? A gente sabe disso. E sabemos das boas novas da salvação e isso nos leva a pensar sempre como a gente é pequeno e como Deus é grande, já que Ele consegue prometer uma coisa antes de existir o tempo e cumprir no tempo certo, no tempo determinado. Isso mostra que nós somos pequenos e que Deus é gigante, Deus é imenso, né? É infinito, na verdade, né? O mundo não pertence a Satanás, né? Mas muitos ensinam que sim. Não seria esse o maior desejo do inimigo, né? Ser reconhecido como rei, apesar de que ele nunca vai ser rei. Todo mundo sabe que ele nunca vai ser rei. Mas a gente também tem que tomar cuidado quando pensa nesse aspecto, né? Quais acontecimentos da nossa vida mostram que Deus está sempre no controle? Que Ele não está só às vezes, a gente percebe que Ele está sempre no controle. Por que às vezes duvidamos tanto, já que nós temos esse conhecimento? Eu espero que Deus possa te iluminar naquilo que ficou faltando, tenho certeza que ficou faltando.
Vou conversar com vocês aqui nos comentários se você quiser. Se você quiser entrar no grupo Palavras em Chamas para falar sobre isso, fique à vontade. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Fique com Deus e até mais.